desvendando a arte de hoje. Nosso título hoje é A Arte de Hoje Tem Valor. E aqui, como eu já expliquei, isso é uma série onde a gente tem uma compilação aí de respostas feitas de perguntas feitas durante as nossas lives, durante as nossas aulas, enviadas nos formulários, enviadas por direct, e a gente compila essas perguntas e vai respondendo nesses episódios. A primeira pergunta de hoje fala: os artistas mais valiosos e respeitados no mercado pertencem ao primeiro mundo. Como vivemos num mundo capitalista, é certo afirmar que artistas europeus, americanos ou japoneses são mais relevantes que os brasileiros, por exemplo? Ou a arte relevante é simplesmente um fenômeno econômico? Olha, acho que tem duas esferas. Tem uma esfera econômica e tem uma esfera cultural. Né? E é claro que se a gente está num ambiente como o americano, como o europeu, onde você tem uma liquidez, um dinheiro disponível para colecionismo no mercado muito maior, isso vai fazer algumas obras valorizarem, tendo relevância cultural ou não, para aquele ambiente. Tá? Então, agora a gente pode olhar, do ponto de vista de relevância cultural. Você tem um artista como, por exemplo, Joseph Beuys, que é um artista que está entre os 5 gigantes aí do século XX, né? Para quem não conhece, né, tem uma importância aí como Picasso, como Andy Warhol, é um dos grandes, e uma das vezes que eu fui pesquisar a obra dele, a mais cara era $600 mil. Né? Então apesar dele ter uma relevância cultural que é infinita, assim, é difícil de medir, do ponto de vista de valor de mercado não era alto, e olha que ele é alemão. Então isso é uma conversa mais longa, porque ali o que acontece é uma arte que não é tão desejável para você ter num ambiente doméstico. Então você limita muito o tipo de colecionador que está interessado naquele tipo de obra. E aí você tem menos dinheiro disponível para comprar aquele tipo de arte e o preço não chega a valores tão altos. Então, mas é uma boa conversa. Saímos da era industrial para a era da informação, onde tudo muda o tempo todo vertiginosamente. Assim, é possível vislumbrar alguma tendência nos caminhos da nossa arte contemporânea? Bom, essa pergunta está colocando um contraponto, né, entre a velocidade das mudanças e a possibilidade de criar tendências. Acho que a gente tem muita mudança do ponto de vista tecnológico. Acho que a gente tem muita mudança, né, talvez de canais de informação e de aplicativos, mas a gente não tem muita mudança assim filosófica. A gente tem, né, grandes pensadores que explicam hoje, e esse pensamento continua sendo válido por algumas décadas. E a arte contemporânea expressa um pouco, né, essas filosofias. Então eu diria que sim, nós temos muitas mudanças, talvez do ponto de vista a gente está numa virada histórica, mas a filosofia, a concepção de mundo, a concepção dessas mudanças, elas não mudam assim a cada 6 meses, a cada ano, como a gente tem que atualizar aplicativos. Então sim, tem tendências aí, a gente está vendo muita arte contemporânea explorando questões de gênero, questões de descolonização, questões de raça, e isso são nichos aí de pesquisa que tendem a se sustentar aí por um bom tempo. Escultores, pintores, muralistas viviam no passado da venda de suas obras. Quando um artista contemporâneo cria uma instalação, como é possível que ele sobreviva com esse trabalho? Olha, de fato, acho que a gente tem que esclarecer, né, que os escultores, pintores, muralistas viviam no passado da venda de suas obras. Por um bom período teve mecenato, por um bom período não teve mercado, né? Por um bom período as obras não eram portáteis. Todas essas obras que a gente vê em igrejas, né, em castelos, não eram obras portáteis como a gente tem hoje. Essas obras portáteis como a gente tem hoje é século XVII assim para frente. Então aí surgiu o mercado como a gente tem hoje, né? Agora, de fato, tem muitos, eu li uma estatística outro dia, falava que a gente tem 2.000 museus sendo construídos. Se a gente tem 2.000 museus sendo construídos, desses 2.000 museus, vai ter uma demanda por instalação razoável, e tem muitas galerias, muitos institutos que precisam de instalações, então tem uma demanda grande, mas não é uma demanda tão grande quanto por pinturas, por esculturas que encaixam no ambiente doméstico para um colecionador ali não institucional, né? Então, sim, é possível sobreviver do trabalho, acho que não é tão fácil como quem faz com pintura, mas é possível, e hoje mais do que nunca tem uma série de mecenatos, de editais, de prêmios que viabilizam outras formas de produção que não a pintura. Eu sou artista e preciso saber se há algum parâmetro que me coloque como alguém que faça arte contemporânea. Olha, uma das definições aí de arte é algo que é feito por um artista. Basta ser feito por um artista que aquilo é arte.
né? Então o parâmetro pode ser esse. O outro parâmetro é aquilo que está numa instituição, né? Então qualquer coisa que você, né, brincando assim, é claro, né, com um pouco de sarcasmo, que esteja num museu, aquilo passa a ser considerado arte. Isso algumas definições, né? Então um parâmetro seria você estar numa galeria, você estar num museu ou você se autodeclarar artista. Quanto ao mercado atual, existem Vincent van Goghs, ou seja, existe competência e importância desprezada pelo mecanismo de comércio na arte contemporânea? Olha, eu acho que cada vez menos a gente vai ter competências desprezadas, porque a gente tem um sistema que tem uma sede muito grande por talentos. A gente tem galerias que fazem 10, 15 feiras por ano, e para cada uma dessas feiras elas são de estoque, então elas estão a caça assim, agressiva por novos talentos e disputando novos talentos. Então acho que é pouco provável, como no passado, que a gente tenha talentos aí não valorizados, mas com certeza deve ter, né? Uma arte para o metaverso já está acontecendo com o advento dos NFTs? Olha, o que eu escuto é que, inclusive, a gente tem uma live sobre um comentário sobre o relatório do mercado de arte que saiu esse ano. A gente tem uma demanda ali entre 80% e 90% dos colecionadores querem comprar arte feita por NFT, mas só entre 40% e 50% dos galeristas querem vender a arte feitas com NFT. Então já tem uma produção em arte feita com NFTs, mas acho que ainda tem um pouquinho de descrença por parte dos galeristas de que é possível você alimentar ali, você né, promover uma carreira sustentável a partir de um tipo de obra que estatisticamente ela fica na coleção de um colecionador por um período tão curto como 3 a 4 semanas, né, em oposição a uma obra tradicional que fica na coleção de um colecionador de 25 a 30 anos. Mas a resposta seria assim, já tem artes sendo feitas em NFTs. É possível levar a arte contemporânea às pessoas comuns sem uma política cultural por parte do Estado? Olha, eu diria que sim, tem vários museus ali, a Royal Academy funciona a partir de doações, funciona a partir da iniciativa de particulares, o MASP em São Paulo funciona a partir, sobretudo, ali de doações e de bilheteria. Então é possível, mas é claro, se tiver uma política cultural do Estado, com isenções fiscais e com apoio financeiro, isso beneficiaria muito a circulação de arte contemporânea.